Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje eu vim falar para vocês sobre os streams paralelos no Java 8. Bom, a maior parte desse vídeo eu vou estar focando em performance, porque se você quer usar streams paralelos, o mais provável é que você está preocupado com a performance do seu código, né? Como que você consegue acelerar o processamento de algum algoritmo que você tem. Então eu vou mostrar quando a gente usa stream paralelo, para quê, e os principais impactos em performance, como você ganhar mais performance usando streams paralelos. Eu vou começar mostrando para vocês a diferença entre o método parallel e o parallel stream. Eu já tenho uma lista aqui declarada, com os números de 1 a 4, e vocês vão ver que existem duas formas da gente criar um stream paralelo. Quando você já tem uma coleção, como é o nosso exemplo aqui, a nossa lista, você consegue chamar o ponto parallel stream. Quando você chama o parallel stream, pronto, você já tem um stream paralelo aqui dentro. Isso é diferente de quando você quer usar o stream em algo que não é uma lista. Então, por exemplo, se você tem um int stream, se você cria um int stream dessa forma, né, que vai ser um stream de números inteiros, ele não é paralelo e você não tem um método aqui como se fosse um range paralelo, alguma coisa desse tipo. Então você pode chamar o ponto parallel direto aqui no seu stream. Então, o ponto parallel, a partir daqui, o seu stream é paralelo e você pode continuar utilizando ele normalmente. Então, a diferença entre o parallel e o parallel stream é que quando você está na lista, você consegue chamar direto o parallel stream. Quando você tem qualquer outro stream, que não é uma lista, você já tem um stream que já está criado, na verdade, você tem que chamar o ponto parallel e aí sim você transforma ele em paralelo, beleza? Bom, então beleza. Vamos só deixar esses dois aqui comentados, só como exemplo. E agora vamos falar um pouquinho sobre quando que a gente usa streams paralelos. O stream paralelo, ele tem um custo a mais para ser utilizado. Então você não vai sair utilizando o stream paralelo no seu código inteiro. O normal não é você usar um stream de forma paralela. Por padrão, você vai usar o stream comum, single thread, sem chamar parallel stream, nem ponto parallel. Quando que você vai usar o stream paralelo? Quando você está precisando ganhar performance em um algoritmo específico. Então, se você tem um algoritmo que ele está demorando demais e você sabe que você consegue paralelizar ele e vai ganhar performance com isso, aí sim você passa a usar o stream paralelo. Geralmente isso vai acontecer quando a gente está falando de milhares ou até milhões de registros que você está tendo que processar. Geralmente listas pequenas, coleções pequenas, e pequenas eu estou falando em dezenas ou centenas de elementos, você não vai ter um ganho muito grande ou você pode até mesmo perder performance. Então só se preocupe em usar streams paralelos quando a gente estiver falando de milhares de itens aí na sua lista. Aí sim vai fazer sentido você usar stream paralelo. Bom, agora vamos ver qual é a diferença entre o for each e o for each ordered. Bom, isso daqui vocês já conhecem, né? Eu vou imprimir todos os elementos da lista, mas dá uma olhada ao que acontece quando eu uso um stream paralelo e uso o for each. Vou mandar executar esse código. E você percebe que ele imprime numa ordem como se fosse aleatória, né? Ele não imprimiu na ordem que os elementos estão na lista. Os elementos estão nessa ordem aqui, dentro da lista, de 1 a 4, e ele imprimiu 3, 2, 1, 4. E essa é a diferença entre o for each e o for each ordered. Se a gente passar a usar aqui o for each ordered, vocês vão ver que ele imprime sempre na mesma ordem. Então, esse daqui é o for each normal, e esse é o for each preservando a ordem da lista. A diferença entre os dois é somente essa. Quando a gente está falando em streams paralelos, vocês têm que lembrar que as operações do stream, em cima dos elementos, né, do seu stream, vão ser executadas de forma paralela, ou seja, sem respeitar uma certa ordem. Então, quando você usa o for each aqui direto, se eu mandar executar aqui de novo, vocês vão ver que ele muda a ordem toda vez, 3, 2, 1, 4. E se eu ficar mandando executar isso aqui, ele pode mudar aquela ordem ali, ó. Agora é 3, 4, 1, 2. E quando a gente está usando o for each com ordem aqui, ele vai sempre respeitar a ordem de 1, 2, 3, 4, mesmo que você esteja utilizando um stream paralelo. Então, se você estiver utilizando um stream normal, né, sem ser paralelo, você pode usar o for each comum, que eu sempre uso aqui em todos os vídeos. Se você estiver usando um stream paralelo e precisa
respeitar a ordem na hora de executar o seu for each, você precisa chamar o for each ordered ao invés do for each comum, beleza? Bom, agora vamos ver um outro exemplo, também usando strings paralelos, do find any. O find any ele retorna um optional, nesse caso um optional de inteiro, porque o meu string ele é de inteiro. Nesse optional eu vou chamar o método ifPresent e mandar ele imprimir na tela. Se você não viu ainda o vídeo sobre optional, assiste lá, você vai entender que esse ifPresent aqui não é um método do string, é um método do optional que é retornado pelo find any, beleza? E eu vou usar a mesma coisa aqui embaixo, mas aqui embaixo eu vou colocar um string normal, sem ser paralelo. Vamos mandar executar isso daqui. Vocês vão perceber, esses 4 primeiros aqui são do nosso primeiro for each, esses outros 4 do nosso outro for each, e esses 2 últimos resultados que são do nosso, os 2 find any aqui, né? Vocês vão ver que quando eu uso o string paralelo, o find any retornou o número 3. Quando eu usei o find any no string que não é paralelo, ele retornou o número 1. Vamos executar de novo. Bom, vocês verem aqui que agora o find any já retornou o número 1. E se você ficar executando isso daqui, ó, agora o find any retornou o 2, retornou o 1 de novo, retornou o 2, o 4. E assim, cada vez que eu executo isso daqui, ele retorna um número diferente. Quando eu estou usando o string paralelo, que é esse daqui. Quando eu estou usando o string normal, ele sempre retorna o número 1. Por que isso acontece? Quando eu estou usando um string paralelo, são várias threads tratando o string ao mesmo tempo. E o que o find any faz? Ele vai encontrar o primeiro elemento que estiver pronto e fazer alguma coisa com ele. No caso, imprimir aqui no console. Como eu tenho 4 threads executando em paralelo, porque eu tenho 4 números aqui, é o máximo que eu poderia ter, a thread que terminar primeiro, né, a thread que forneceu o número primeiro, é a que vai imprimir o número aqui no console. A gente não tem como saber qual que vai terminar primeiro, por isso que o número fica alternando cada vez que você chama o find any. Quando você chama o find any em um string contínuo, né, sequencial, ele vai sempre retornar o primeiro número, porque ele está tratando aquele número. Ou seja, só tem uma thread tratando aquele string, o primeiro elemento do string é o número 1, ele vai pegar esse primeiro elemento e imprimir. Quando eu tenho 4 threads executando em paralelo, a que chegar primeiro no find any é a que vai ser impressa. Se você não lembra do comportamento do find any, eu já expliquei em outros vídeos, mas basicamente ele encontra qualquer elemento da string e finaliza o string, tá? Então assim, o find any ele é uma operação final ou terminal, e quando ele encontra um elemento no string, ele finaliza e ele serve para encontrar qualquer elemento do string. Bom, como a gente está só imprimindo um número aqui, deixa eu colocar uma separação aqui para a gente começar a entender melhor. Beleza. Vamos ver agora a operação unordered e para que ela serve. Essa operação é extremamente importante quando você está fazendo strings paralelos e você vai usar um desses métodos aqui, skip, limit ou distinct. Beleza? Bom, vamos entender por quê. Vamos colocar um exemplo aqui. Se eu mando executar esse código, vocês já sabem que ele vai imprimir aqui, né, todos os elementos aqui em uma ordem aleatória. Se eu uso o ponto skip, vocês vão lembrar que o skip, o que ele faz? Ele pula um elemento do string e continua executando a partir dos próximos elementos. Então, nesse caso aqui, a gente vai pular o número 1, que é o primeiro elemento, e vai executar o for each para o 2, 3 e 4. Como a gente está aqui no string paralelo, né, a ordem aqui não necessariamente vai ser 2, 3, 4. Né? Ele pode imprimir aqui em uma ordem diferente. Bom, o limit, vocês vão lembrar que o limit ele limita a quantidade de elementos que eu vou processar. Então o que eu vou falar para ele? Olha, você vai pular o primeiro e você vai processar somente 2 elementos. Então aqui no caso, eu vou pular o número 1 e vou processar somente o 2 e o 3. Então aqui, ó, vocês vão ver ali só o 2 e o 3 sendo impressos. De novo, não estão na ordem,
porque a gente está usando o for each comum e é um string paralelo. Então ele vai sempre aqui só o 2 e o 3. Bom, qual é o problema com esse código? A gente está usando um stream paralelo, ou seja, eu estou executando 4 threads ao mesmo tempo para tratar esse meu stream aqui, e poderia ter até mais threads, dependendo do computador onde você está executando isso, dependendo da quantidade de elementos do stream. E eu estou com todos esses elementos sendo tratados em paralelo. Mas aí eu vou e falo para o stream que eu quero pular o primeiro elemento. E depois eu falo para ele que eu quero limitar ele a tratar o segundo e o terceiro elemento. Qual que é o problema disso? Essas threads estão todas em paralelo, mas elas têm que se comunicar. Elas têm que, de alguma forma, estarem sincronizadas. Por quê? Porque eu tenho que pular o número 1, que é o primeiro elemento, eu estou mandando ele fazer um skip. Só que essas threads, teoricamente, elas deveriam ser independentes. Então, como é que eu vou pular o número 1 se, por exemplo, a terceira thread está tratando o número 3 e ela não sabe que o número 1 tem que ser pulado? Como é que ela sabe se o número que tem que ser pulado não é o próprio número 3? E isso faz com que tenha que ter uma certa sincronia entre as threads que estão tratando esse stream. Para fazer o limit, é a mesma coisa. Eu estou tendo que limitar ao número 2 e 3. E essas threads, de novo, deveriam estar independentes. Elas deveriam estar executando sem uma precisar saber que a outra tem que ser processada ou não. Para isso que serve o unordered. Quando você está usando o stream paralelo e vai usar skip ou limit, o ideal é você usar o método unordered. Se você puder, claro, né? Se fizer sentido aí no seu algoritmo. Mas se você puder usar, se você puder pular qualquer elemento, e se você puder limitar a quaisquer 2 elementos, você usa a operação unordered, e aí você pode ganhar bastante performance dependendo do stream que você está utilizando. Eu sei que isso pode soar um pouco complicado, mas na prática, o que é que essa operação aqui está fazendo, a operação unordered? Ela está falando que agora o skip pode pular qualquer elemento. Eu estou falando que eu quero pular um elemento, então o skip de 1, mas quando eu ponho o unordered, eu estou falando que ela pode pular qualquer um. Então ela pode pular o 4, o 3, o 2. Quem que ela vai pular? O que chegar primeiro. O elemento que chegar primeiro nessa operação vai ser pulado e os próximos vão seguir em diante. E o limit está falando que eu vou limitar a quaisquer 2 elementos. Então os primeiros 2 elementos que chegarem na operação limit vão ser tratados e os próximos, né, acima de 2 elementos, vão ser descartados. Então é para isso que serve essa operação. É para eu poder garantir que o skip e o limit não vão precisar ser aplicados em uma thread específica. Antes do skip, ele tinha que pular sempre a primeira thread. E o limit tinha que limitar sempre a processar o segundo e o terceiro elemento. Porque essa era a ordem do meu stream. Quando eu uso o unordered, eu estou falando que eu posso pular qualquer elemento e limitar a quaisquer 2 elementos. E isso dá uma liberdade maior para o stream, digamos assim, fazendo com que você tenha aí um ganho de performance. Então lembra, se você vai usar skip ou limit em um stream paralelo, use o unordered para você poder ganhar ainda mais performance com o seu stream. Isso daqui também se aplica ao distinct. Tá? Eu não coloquei aqui no exemplo porque a gente nem tem elementos iguais aqui, não faz nem sentido no exemplo. Mas se você estiver usando a operação distinct, também faz sentido você usar o unordered, beleza? Bom, agora vamos para o método reduce, a operação reduce. Eu já falei lá no vídeo de reduce, se você não assistiu, assiste lá, é importante para você entender o que eu vou explicar aqui. Eu já expliquei qual é a diferença entre os acumuladores associativos e não associativos. Se você não lembra, eu recomendo que você assista lá o vídeo de reduce. Mas, de qualquer forma, eu vou lembrar aqui rapidinho o que é. Quando você está usando o reduce, você tem que usar operações que são associativas. O que isso quer dizer? Vou usar o mesmo exemplo que eu usei lá no vídeo do reduce. Quando você está fazendo esse tipo de operação, que é a soma, ela é uma operação associativa. Ou seja, se eu somar 1 mais 2 dá 3, se eu somar 3 mais 4 dá 7, se eu somar o 3 com 7 dá 10. Se eu somar 2 mais 3 dá 5, se eu somar depois o 4 dá 9, se eu somar depois o 1 dá 10. Ou seja, não importa a ordem que eu agrupo esses elementos para fazer a operação de soma, eu sempre termino aqui com o resultado 10. É como se não importasse onde que estão os parênteses
dessa operação, isso daqui dá 10. Se eu colocar os parênteses aqui, também dá 10. Ou seja, não importa como que eu estou agrupando, eu sempre vou ter o resultado 10. Quando eu tenho uma operação de subtração, isso daqui não funciona. Se eu fizer essa operação dessa forma, eu vou ter 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1 menos 2 é menos 1, menos 3 dá menos 4 e menos 4 dá menos 8. Então isso daqui seria igual a menos 8. Agora, se eu coloco parênteses aqui, eu vou ter 1 menos 2, que é menos 1, 3 menos 4, que também é menos 1, e aí eu tenho menos 1 menos menos 1, que não dá menos 8. Ou seja, essa operação aqui ela não é associativa. Essa daqui de cima é associativa. E a gente só pode usar no Reduce operações associativas. Por quê? Porque se você estiver usando um string paralelo com uma operação não associativa, o resultado vai dar errado. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar um exemplo aqui. Bom, o que vai acontecer nesse caso? Ele vai somar todos os elementos aqui do string. Deixa eu colocar o separador aqui. Se eu mandar executar, vai imprimir sempre o 10, que é o que eu coloquei aqui, né? Eu mando executar de novo, dá 10, dá 10 e dá 10. Se eu faço uma operação de subtração, eu não sei qual é o resultado que isso aqui vai me dar, porque depende de como que ele vai agrupar os itens. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando eu estou usando um string paralelo, eu tenho vários threads. Se eu tenho vários threads executando essa mesma operação, eu vou ter uma que vai pegar o número 1, uma que vai pegar o número 2 e vai fazer essa operação com o número 1 e o número 2. Outra thread vai fazer essa operação entre o número 3 e o número 4. E tem outra thread que vai pegar o resultado de cada uma dessas e fazer essa operação com o resultado de cada uma também. E imprimir o resultado aqui no final. Então aqui no nosso caso está dando 0, de acordo com o agrupamento que ele fez. Que provavelmente foi aquele agrupamento da primeira conta que eu fiz, né? Que deu menos 1, menos 1, menos 1 no final. Então se você está usando Reduce com um string paralelo, você não vai ter garantia do resultado se a sua operação não for associativa. Então assim, eu já tinha ensinado isso lá no vídeo de Reduce, aqui eu estou só mostrando para vocês o problema de fato quando você está usando o string paralelo. Então assim, eu diria que assim, independente de ser um string paralelo ou não, se você quer usar o método Reduce, passe para ele uma operação associativa, beleza? Se você ainda tem dúvida, assiste lá o meu vídeo de Reduce, que é inteiro só sobre Reduce, que você vai entender do que eu estou falando. Eu explico direitinho o que é cada tipo de operação e você vai entender por que quando você usa o string paralelo não dá certo, beleza? Bom, e por último a gente tem aqui o nosso collect com essas duas operações aqui, toMap e groupingBy. Vamos entender qual que é o problema com esses dois caras. Bom, o que eu tenho aqui então? O código ficou até um pouco grande. Eu tenho um string paralelo e eu chamei o ponto .collect e eu passei para ele um collector toMap. Se você não sabe ainda o que toMap faz, também já tem vídeo meu ensinando o toMap. Aqui eu vou só falar qual que é a diferença quando a gente está usando strings paralelos. Bom, eu fiz um toMap aqui onde a chave do mapa, do elemento no mapa, vai ser o próprio número e o valor vai ser o true ou false, dependendo se o número for par ou ímpar. Então, mandando executar aqui, a gente tem como resultado aqui um mapa onde 1 é false, 2 é true, 3 é false e 4 é true. Ou seja, quando eu faço isso daqui, eu estou dizendo, estou guardando o número como a chave e se ele é par ou ímpar como o valor, né? 1 é ímpar, 2 é par e por aí vai. Bom, o que eu tenho para falar sobre o toMap? Quando você está usando um string paralelo, e usa o método toMap, o que o string tem que fazer? Ele tem que criar para cada thread um mapa. Então, digamos que nesse caso aqui ele criou 4 threads. Cada uma dessas threads vai criar um mapa, vai fazer um new hash map, ou independente do tipo de mapa que ele vai usar, vai popular
com o resultado dessa operação aqui, e depois ele vai ter que fazer um merge, digamos assim, desses 4 mapas. Depois que as 4 threads terminarem de executar, ele tem que juntar todo mundo num mapa só, porque o resultado final é um mapa só. Então, isso daqui é uma operação um pouco custosa se você estiver fazendo um stream paralelo com muitos elementos. Você pode ver aqui que, inclusive, ele manteve a ordem aqui dos elementos no nosso mapa, né? 1, 2, 3 e 4. O que é interessante de usar se você tiver um stream paralelo? É o ToConcurrentMap. O ToConcurrentMap, ele faz exatamente a mesma coisa do que o ToMap, só que ele cria um único objeto mapa, que é um mapa que pode ser acessado por todas as threads. Ou seja, o hashmap comum, ele não é thread safe. O que isso quer dizer? Ele não pode ser acessado por várias threads ao mesmo tempo. Ele não suporta várias threads tentando fazer put nele ao mesmo tempo. O Concurrent Map, ele permite esse tipo de operação. Ele é um mapa que, em geral, não é muito utilizado. Por quê? Porque ele é mais lento. Se você está utilizando só uma thread, não tem por que você usar um Concurrent Map. Agora, se você tem várias threads querendo acrescentar coisa em um mesmo mapa, você cria um Concurrent Map. Se eu mando executar isso daqui, vocês vão ver que o resultado é a mesma coisa, só que a gente teve uma vantagem aqui. Ele pôde criar um único mapa, ao invés de criar um mapa para cada thread que estava executando. Então, simplificando, no primeiro caso, quando você usa o ToMap, simplesmente assim, ó, ele vai ter que criar um mapa para cada thread e no final juntar todos esses mapas. Quando você tem o ToConcurrentMap, você cria um único mapa e todas as threads acrescentam o resultado da operação nesse mesmo mapa. Quando você tem um código que é sequencial, que é bem simples, não faz sentido usar o Concurrent Map, porque ele é mais lento em geral, mas quando você tem, por exemplo, 4, 8, 16 threads executando em paralelo, tendo que criar um monte de mapa e depois juntar isso tudo no final, aí o Concurrent Map começa a compensar. Então, se você estiver usando um stream paralelo, um stream muito grande, com vários elementos, com várias threads tratando em paralelo, você tem um ganho de performance se você utilizar um mapa, o Concurrent Map. E o Grouping By é exatamente a mesma coisa. Vou colocar aqui embaixo. Mas ele é a mesma coisa, tá? O Grouping By Bom, então aqui vamos ver o Grouping By. O Grouping By, ele... Pronto. O Grouping By, para que ele serve? Ele agrupa, né, os elementos por alguma operação que você coloca aqui. Já expliquei isso em outro vídeo também. Vamos só ver aqui qual é o detalhe quando você está usando um stream paralelo. Quando você usa o Grouping By, executando esse código aqui, deixa eu botar o nosso separador, você vai ver que ele agrupou false 1 e 3 e true 2 e 4. Ou seja, os números ímpares 1 e 3 e os números pares 2 e 4. Ele sofre do mesmo problema do mapa, do ToMap. Se você tiver várias threads executando em paralelo para tratar isso daqui, cada uma vai ter que criar um mapa e no final juntar esse resultado inteiro. Por isso que você usa o Grouping By Concurrent. O Grouping By Concurrent vai te dar o mesmo resultado, tá? Tá aqui, ó, false 1 e 3, true 2 e 4. Só que agora você está garantindo que você só tem um mapa sendo criado e todas as threads estão fazendo put nesse mesmo mapa, ao invés de cada uma criar o seu mapa para lá no final fazer uma junção de todo esse resultado. E só uma observação. Quando você está usando o mapa concurrent ou em qualquer um desses casos, né, se você estiver usando o concurrent map, tanto para fazer o ToMap quanto para fazer o grouping by, você pode perder a ordem dos elementos. Então, assim, aqui você está vendo os elementos na ordem certa, digamos assim, na ordem que eles estão lá no mapa, né? 1, 2, 3 e 4. Mas ele não te dá a garantia de que ele vai manter essa ordem dentro do mapa, tá? Então, quando você está usando o concurrent, a ideia é que você quer realmente que as coisas sejam feitas em paralelo e a ordem não importa muito para você. Se você tem um resultado em que você tem que se preocupar com a ordem do mapa, não utilize o concurrent, tá? Porque você não tem a garantia dessa ordem. Mas assim, se você está falando em usar algo paralelo para ganhar performance,
O ideal é que você esteja fazendo uma operação onde você consiga ignorar a ordem, usar o concurrent, e aí você vai ter um resultado muito mais rápido, tá? Então, se você tem um stream grande utilizando um parallel stream, não utilize o toMap nem o grouping by. Usa o toConcurrentMap e o grouping by concurrent. Beleza? Bom, pessoal, essas daqui eram os principais tópicos, tá, sobre streams paralelos. Eu vou fazer alguns outros vídeos falando outras pequenas dicas também, tá, sobre isso daqui, mas o principal é isso. Se você lembrar desses aspectos quando você for usar stream paralelo, tá tranquilo, seu stream vai funcionar bem e você vai conseguir ter um bom ganho de performance, beleza? E lembre-se de utilizar o stream paralelo, tá? Às vezes as pessoas esquecem, porque o comum é não utilizá-lo, tá? O comum, como eu falei no início do vídeo, é utilizar o stream padrão. Mas quando você está tendo que fazer grandes operações, às vezes operações em batch, né, em lot, com muitos elementos, lembre-se de utilizar o stream paralelo. Você pode ter um ganho de performance assim absurdo se sua máquina aí tiver 4, 8, 16 núcleos, beleza? Bom, pessoal, por esse vídeo era isso. Lembre-se de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo, nenhuma aula. Ainda tem muito conteúdo pela frente. Se você está gostando de aprender coisa nova, compartilha esse vídeo, mostra para todo mundo que você está atualizando o Java que você conhece, que você está aprendendo o Java mais moderno. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, eu peço para você deixar um curtir aqui embaixo. Deixa aí um comentário se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta. Eu vou deixar aqui na descrição o link para esse código lá no GitHub, para você poder entrar, mexer nesse código, copiar, brincar um pouquinho, e também para o meu livro de Java 8, o guia gratuito de Java 8, onde tem todo esse conteúdo aqui e muito mais, beleza? Valeu, pessoal, falou e até o próximo vídeo.